Hoje o tema deste discurso direto tem a ver com o estado da justiça em Portugal e contamos, já sabe, como sempre, com a sua participação, que é fundamental. 21 044 11 45, ou se preferir pode escrever-nos para discursodireto@tvi.pt. Aproveito agora para apresentar os meus convidados em estúdio. À minha direita tenho Helena Fraga, da Ordem dos Advogados, também Ramos Soares, secretário-geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, e aqui à minha esquerda também Fernando Jorge, presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais. A todos, muito boa tarde. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Helena, começo por si. No seguimento destas duas peças que vimos, deixe-me perguntar se a justiça em Portugal está em crise. Está em crise, é o que dizem os partidos políticos. Todos eles elegeram a justiça e a crise na justiça como, digamos que, bandeiras eleitorais, o que nos deixa a nós, aos cidadãos e à Ordem dos Advogados em particular, com grandes expectativas em relação às reformas que irão propor. O estado da justiça, a morosidade está a afetar a economia, a própria justiça, é algo que todos os cidadãos sentem hoje em dia. Vê-se que as ações são propostas, mas não têm qualquer prazo previsível, indiciário para que sejam concluídas, e realmente eu penso que é uma preocupação da generalidade das pessoas que, enfim, as coisas têm realmente que se alterar, tem que se mexer na legislação processual. Não se podem fazer reformas propagandísticas que servem realmente para, digamos que, escamotear a verdade em relação aos atrasos que se verificam nos tribunais, como é o caso das férias judiciais ou da alegada redução das férias judiciais, e é preciso haver uma intervenção de fundo em termos de processo mesmo, desformalizando, digamos que dando ao juiz aquilo que é a sua tarefa nobre, que é julgar, retirando muitos dos despachos que o juiz hoje tem que dar dos gabinetes, deixando que isso se transforme em atos oficiosos das próprias secretarias. Hoje os funcionários judiciais estão devidamente habilitados a praticar determinados atos sem que haja um despacho prévio de um juiz e, portanto, eu acho que se impõe realmente uma reforma e uma reflexão séria que envolva toda a sociedade civil, e agora que se vão iniciar, enfim, as campanhas eleitorais, será um bom momento. Todos os partidos penso que já anunciaram que têm soluções para a justiça portuguesa, o que significa que também que todos eles fizeram um diagnóstico e que entendem que a justiça portuguesa está doente. E, portanto, nós estamos confiantes que vão sair daqui soluções milagrosas. Porque, repare, o diagnóstico, na minha opinião, está feito. Todos os operadores judiciários, advogados, funcionários judiciais, juízes, sabem o que se passa com a justiça. É evidente que há sempre alguma hipocrisia por parte de alguns agentes. Agora, todas as pessoas sabem o que se passa na justiça, a morosidade que existe hoje em termos processuais. E não há, ou não tem havido, até hoje, vontade política de alterar as coisas. Fernando Jorge, subscreve esta ideia de que a justiça em Portugal está doente? Bem, a justiça não está bem, isso é um facto e é reconhecido. Não está bem, mas eu acho que há também um certo empolamento nesta questão da crise da justiça. Eu julgo que a justiça hoje, eventualmente, estará melhor do que estaria há uns anos atrás. Não tenho uma visão tão catastrófica da justiça como muitas vezes parece que é dominante, quer na opinião pública, quer sobretudo nos políticos. E eu, se percebo que nos políticos haja essa visão dominante ou essa visão quase obsessiva de defender uma crise da justiça, e compreendo, atento o facto da justiça, ultimamente, e aqui estou um pouco a subscrever um excelente artigo que o Dr. Ramos Soares escreveu há dias num semanário, é evidente que a justiça passou a intervir também junto dos poderosos nos últimos anos. E, portanto, há de facto aqui, se calhar, alguma intenção, sem querer tirar aqui o discurso ao Dr. Ramos Soares, mas a dizer apenas que estou perfeitamente de acordo com isso. De facto, há aqui também algum interesse da classe política em passar esta mensagem da crise da justiça. De facto, se calhar,
para desculpar, passo o termo, ou para justificar estas intervenções que a Justiça nos últimos tempos tem feito na classe política. Agora, de facto, há aspectos de funcionamento dos tribunais que era possível melhorar na perspectiva de uma maior eficácia e de uma resposta mais célere. Mas isso tem a ver com alterações legislativas e aqui também estamos a falar da responsabilidade política. Repara, eu vou-lhe dar um exemplo que toda a gente percebe e que é muito recente. O assalto ao Banco Espírito Santo em Campolide. Bem, nós lembramos de, há pouco tempo, a nossa ideia é que há pouco tempo vimos as imagens na televisão do sequestro que houve lá e da intervenção. Bem, já estão julgados e condenados. Foram julgados e condenados há muito pouco tempo. Portanto, como vê, este processo foi muito rápido. Não teve a ver com os agentes da Justiça. Não a ver, os juízes, os funcionários, os procuradores da República não estão nos tribunais sentados a dormir, a olhar para os processos, a ler jornais, enfim, apenas porque é isso que gostam de fazer. E é por isso que os processos atrasam. Certamente que as pessoas, eu acho que as pessoas não têm essa ideia. O que não têm, de facto, é mecanismos através da legislação, nomeadamente com a legislação que têm, e outro tipo de mecanismos de funcionamento, através dos meios, nomeadamente os meios tecnológicos, os meios humanos também, em alguns casos, nomeadamente, olha, ao nível dos funcionários, eu posso lhe dizer que nos últimos 8 anos, e falando só dos funcionários, nos últimos 8 anos entraram 180 funcionários há 4 ou 5 meses, foi em maio, é que entraram 180. Nos últimos 8 anos, estou a falar nos últimos 8 anos. Agora imagina aqueles que se aposentaram, que saíram, os tribunais novos que foram criados e, portanto, isto é tentar fazer muitos bolos sempre com os mesmos ovos. Obviamente que é impossível. Pois há a questão da qualificação, da formação, da capacidade, até para que os funcionários possam aliviar a carga de trabalho dos juízes, como muito bem referiu ali a sua autora da Ordem dos Advogados. Eu estou perfeitamente de acordo que é possível alguns despachos de mero expediente serem assumidos pela própria Secretaria, sem que, passe o termo, se encha a Secretária do Juiz, às vezes com pilhas de processos, apenas para autorizar passagens de certidões e coisas, enfim, de mero expediente, deixando atrasar decisões importantes, que essas sim são da competência dos magistrados. Portanto, há de facto aqui uma crise. Há de facto aqui, digamos, uma dificuldade, há de facto aqui aspectos de funcionamento dos tribunais que é possível melhorar e que é desejável que sejam melhorados, mas eu não falaria numa crise tão catastrófica como parece que a imagem que ultimamente se tem tentado passar faz crer. Ramos Soares, a palavra crise, então é um termo exagerado para descrever a justiça em Portugal? Já é um termo histórico. Nós temos 35 anos de democracia em Portugal, temos 35 anos de governos eleitos democraticamente e temos 35 anos de discurso sobre a crise da justiça. E temos também 35 anos de discurso de que a crise da justiça é por causa das pessoas que trabalham na justiça. Eu acho que o cidadão começa a perceber que não pode ser isso. Não faz nenhum sentido que os responsáveis pela governação e pela definição das políticas sistematicamente queiram fazer passar a ideia de que a crise da justiça é por causa dos juízes, procuradores, funcionários de advogados, a crise das escolas é por causa dos professores, a crise dos hospitais é porque os médicos são preguiçosos e parece que as únicas entidades que não têm culpa nenhuma nisto são os políticos que governam o país há 35 anos. Então a justiça não está bem com a política? Evidentemente que há problemas na justiça, ninguém nega. Há problemas de gestão de meios, há problemas de eficiência, há problemas de desperdício, de má utilização dos meios que existem, há problemas de déficit de funcionários, um claro déficit de funcionários neste momento, há problemas vários. Também há 35 anos de programas eleitorais a dizer que é na próxima legislatura que se vai tudo resolver. Agora, há uma coisa que é importante notar, e eu aqui peço desculpa por ir contra a corrente, mas é que a crise da justiça hoje é menos grave do que era há uns anos. E aqui estou de acordo com o Fernando Jorge. Se olhar para os indicadores, nós temos de analisar as coisas de acordo com os factos e não com os argumentos que cada um de nós possa ter. Nós temos uma taxa de resolução de conflitos dentro dos 37 países do Conselho da Europa das mais elevadas. Estamos no primeiro terço. Temos recursos nos tribunais da relação que há 10 anos demoravam 1 ano, 2 anos, são decididos em 3 meses. Temos 3 anos seguidos de baixa dependência nos tribunais. Porque é que agora, de repente, de há 6 meses para cá, se começou a falar muito na crise da justiça com mais estridência? Eu penso que é por aquilo que já escrevi, que o Fernando Jorge há pouco lhe disse, é porque o Estado de Direito começou a bater à porta de muita gente que julgava que tinha a porta blindada e que o Estado de Direito passava ao lado e ia bater à porta do vizinho. E o Estado de Direito começou a bater à porta de políticos, de autarcas, de pessoas que se consideravam refugiadas na sua importância. E nós vemos hoje políticos, autarcas, pessoas dos bancos, gente importante a ser presa, a ser-lhes confiscados os bens. Fica a ideia então que a Justiça começou a apresentar mais trabalho. Evidentemente que isto é incómodo para um certo grupo de pessoas. Eu não estou a dizer que a crise não existe.
O que eu estou a dizer é que ela tem muito de artificial, porque, na verdade, se olharmos para os números, hoje, embora todos reconheçamos, e eu sou o primeiro, que há muitas coisas que é preciso resolver e melhorar, os resultados hoje são mais rápidos. A doutora fala na morosidade dos processos, com razão, na imprevisibilidade dos processos, mas a verdade é que hoje, se olharmos para a medição dos processos, dos tempos de processo, os tempos médios são mais lentos, são mais rápidos, peço desculpa. Agora, evidentemente, pois, com certeza, se estamos a melhorar, o que eu estou a dizer é que, à medida que a Justiça vai apresentando resultados, nós não podemos ter um discurso de que parece que é o fim do mundo todos os dias. E nós se olharmos para os jornais nos últimos 6 meses, e eu peço-lhe que se lembre do que é que aconteceu há 6 meses. Foram 1 ou 2 processos importantes que as pessoas questionaram porque é que estiveram parados ou porque é que não andaram com a rapidez que era desejável. Processos de inquérito nem sequer são processos que estão nos tribunais, são processos que estão em investigação, nas polícias, no Ministério Público. E eu quero, se olhar para os jornais e para os editoriais, para os artigos da opinião, para as intervenções e, claro, depois por arrastamento, o público, evidentemente, tem a percepção de que está tudo mal, porque o discurso sistematicamente é esse. Vamos ouvir a opinião dos primeiros telespectadores deste discurso direto. Vamos começar a norte. O Vítor Silva está em Vila Nova de Gaia. Vamos ouvir a sua opinião. Vítor, muito boa tarde. Sim, boa tarde para si e para os seus convidados. A sua opinião. A minha opinião baseia-se um pouco em factos que se passaram comigo, não é? E eu não vou narrar completamente o que se passou comigo, mas de certo modo aquilo que se passou, isto é, foi uma ação que eu e mais cerca de 30 e tal pessoas metemos em tribunal em 1991, e ainda está à espera de uma decisão. Só este ano é que saiu a decisão da relação, isto é, em primeira instância a decisão foi-nos desfavorável, acabámos por recorrer e a decisão do Tribunal da Relação vem, de certo modo, dizer que é improcedente as nossas apelações. Para além deste tempo todo que decorreu, é interessante dizer o seguinte. No mesmo período que nós metemos a nossa ação, mais tarde houve um senhor que também comprou um terreno, como eu comprei nessa situação. Comprei, isto é, foi-nos prometido vender um terreno. E esse senhor meteu o processo dele sozinho. Acontece que, no final disto tudo, há 2 recursos que foram cada um para o seu Tribunal da Relação e os Tribunais de Relação têm decisões diferentes. Enquanto um Tribunal de Relação, em relação ao meu processo, onde estamos um grupo enorme de pessoas, diz que não temos direitos absolutamente a nada, isto é, ficámos sem terreno, sem dinheiro e sem tudo, o outro Tribunal de Relação que tomou, isto é, o processo é defendido pelo mesmo advogado, é pelo meu advogado, a única coisa que muda é o nome das pessoas, até os pontos e vírgulas são exatamente iguais, o outro Tribunal de Relação toma uma decisão diferente, considera que as vendas efetuadas pelo prometente, vendedor ou umas segundas pessoas só devem ser anuladas e, por conseguinte, até manda indemnizar por danos morais as pessoas. Isto é, processos iguais, tribunais de relações diferentes, tomam decisões diferentes. É evidente que aquilo que mais espanta o meu advogado, neste caso, é o Tribunal de Relação que decidiu que que totalmente improcedente a nossa apelação, diz o seguinte, diz que não se baseia, isto é, não teve necessidade de consultar a prova de facto. Isto é, o meu advogado diz há muitos anos que é advogado, nunca diz que na vida dele um Tribunal de Relação chegou ao ponto de dizer que não tinha necessidade de conhecer a prova de facto para tomar uma decisão que já vem de trás. Isto é, nós acabámos também por recorrer, não só pela outra decisão do outro senhor, do outro colega que é diferente, mas para obrigar o Supremo Tribunal de Justiça a obrigar o Tribunal da Relação a ver a prova de facto, porque realmente o Tribunal da Relação diz que não teve necessidade de ver a prova de facto. E é na prova de facto onde muita coisa está lá explicado. Isto vem a propósito, isto é um caso um pouco complicado, mas os senhores presentes, os senhores doutores sabem melhor que eu não sou formado na área, apenas estou a dizer aquilo que li e que o nosso advogado acompanhou, mas este é o estado da justiça em Portugal, e estes anos todos decorridos. Só gostaria de terminar, isto é, para terminar dizer o seguinte, eu não sou contra os juízes, pelo contrário, nós devemos defender os juízes e estou com eles. Agora, se calhar nem toda a gente deve ser juiz deste país, porque eu cheguei a estar numa sala de audiência e por muito que me custe tenho que dizer, eu cheguei a ver entrar o seu doutor juiz a mastigar chiclete na boca. Por amor de Deus, quer dizer, todas as coisas são possíveis. Agora,
o magistrado entrar numa sala de audiência a mastigar chiclete na boca, a partir dali, quer dizer, para além das parcialidades que eu depois vi durante o julgamento, custou um bocadinho, eu como tenho o máximo respeito pelos juízes e pela justiça deste país, embora de rastros como está, custou-me ver uma situação dessas. E ficaríamos por aqui neste caso. Vítor, obrigado por ter vindo até à TV24 a partilhar o seu caso pessoal. Agora em Lisboa está a Lia Teixeira. Lia, muito boa tarde. Muito boa tarde, sim, Olá. ao Dr. Marco Pinto e aos seus convidados e a todos os trabalhadores de TV e todos os telespectadores. É o seguinte, eu quero ser muito sintética, eu não quero aplicar termos técnicos que primeiro nem sequer os sei, porque estão aí pessoas da devida área e eu não sou ninguém para falar sobre isso. Mas sou uma cidadã portuguesa e que me sinto muito mal com a justiça do nosso país, que funciona pessimamente e, como todos nós sabemos, não é por culpa dos magistrados, mas sim por culpa da classe política, que faz com que a justiça tenha que funcionar a seu belo prazer. E temos vários exemplos neste país. Temos o caso de Casa Pia, que ficou em banho-maria. Temos a Dona Fátima Felgueiras, que ficou no Paraíso. Temos o Sr. Isaltino Moraes, que também está no Paraíso praticamente. O senhor lá também do Norte, que é aquele Valentim Loureiro. Bem, enfim, uma catrefada deles. Depois apareceu aquele senhor do BP, senhor que era de Conselheiro de Estado, já não me lembro o nome dele, não interessa também. Ali está aqui a enumerar uma data de casos uma data para de dizer no fundo... Sim, o doutor Pinto, não me lembro agora, esqueci-me do seu primeiro nome, desculpe. Sim, Lia, mas está a referir estes casos mais mediáticos para dizer o seguinte, em como é triste o funcionamento da justiça no nosso país, um país tão pequeno e que tem uma justiça tão cara, que quem não tem dinheiro e não tiver um excelente advogado, não consegue resolver um problema. Isto é, de facto, uma tristeza e depois as pessoas estão completamente anestesiadas. É o caso daquelas pessoas que continuam a votar na Fátima Felgueiras, porque vê-se perfeitamente o que é que aconteceu lá, e nos outros que estão nas mesmas circunstâncias que ela até parece que goza com os portugueses, quando a vimos nos canais televisivos. E eu, para terminar, queria dizer o seguinte, é que isso é uma pequena situação. As formigas são bons cidadãos, já que primeiro põem os interesses do grupo, mas levam isso demasiado longe, pois não têm ou têm poucos direitos políticos. Uma formiga não possui aparentemente direito de voto, mas apenas deveres. E nós cidadãos portugueses, pessoas comuns, apenas só temos deveres. Esta democracia é falsa, esta justiça é falsa. Eu tenho pena dos magistrados. Não gostava nada de ser juiz, nem de estar na pele de nenhum juiz. Muito boa tarde e muito obrigada. Boa tarde também para si. Um bom fim de semana, Lia Teixeira. Obrigado por ter vindo até ao Discurso Direto uma vez mais. Agora, Teresa Lopes está na Amadora. Olá, Teresa. Boa tarde, Boa tarde. E para todos os seus convidados. Pois é, começada. O tema foi introduzido pela questão do magistrado que, pelos vistos, foi corrupto, foi venal. O ser-se corrupto ou o ser-se venal não escolhe profissões. É que as pessoas são a questão e a sua circunstância, são o homem e a sua circunstância, como diria Ortega y Gasset. Portanto, ser um juiz
apanhado, passe a expressão, como tendo cometido determinado tipo de crimes, para mim é tão surpreendente como ter sido de outra profissão qualquer. Creio bem que será julgado exemplarmente pelos seus pares e que, enfim, responderá perante a sociedade por aquilo que praticou e não devia ter praticado ele e mais quem com ele pactuou. Há uma coisa que me preocupa e que é a seguinte, é que os cidadãos e não os cidadãos fazem a sua justiça popular. Eu disso tenho muito medo. É porque há que ter em consideração que os magistrados analisam factos e o seu enquadramento legal e depois aplicam a justiça de acordo com o entendimento que têm dos factos e da lei que lhe deve ser aplicada. Falou há bocado um senhor dizendo que a relação num caso se viu de uma maneira, de outro caso se viu de outra maneira. Eu pensava, e se calhar não estou errada, mas aí a ilustre representante da Ordem dos Advogados fará o favor de me esclarecer. A relação não analisa factos, analisa o direito, analisa se o direito foi bem aplicado ou não. Esta é a ideia que eu tenho, já agora, como pelos vistos fez um jogar que não é concordante com aquilo que eu disse, eu agradecia de facto de ser esclarecido, porque não gosto de ter burrice. Vamos então já de seguida tentar também esclarecer a sua dúvida. Obrigado pela sua participação neste discurso direto. A questão foi colocada assim, Helena Fraga, não sei. Pode haver reapreciação da matéria de facto desde que a mesma tenha ficado registada. E, portanto, nesse sentido, pode a relação reapreciar a matéria de facto. Sempre que há o registro da prova, toda ela produzida em sede de julgamento na primeira instância. O Supremo é que só julga direito. Mas há aqui um equívoco que esta senhora Teresa Lopes talvez não tenha percebido bem. É um equívoco e uma preocupação. O equívoco é porque quem foi acusado no Supremo Tribunal de Justiça foi um funcionário administrativo, não foi um magistrado, nem procurador, nem juiz. Foi um funcionário administrativo que exercia determinadas funções. Mas o caso ganha... Evidentemente, é preocupante. Mas veja, o que eu digo é preocupante era se fosse um juiz que tivesse sido acusado de ser corrupto, eu acho que o país tinha que estar muito mais preocupado do que estava. Ainda assim, um funcionário do Supremo deixa-nos... Com certeza que ficamos apreensivos e estamos todos desejando e esperando que se faça justiça se a pessoa em causa ou as pessoas cometeram algum crime, toda a gente espera e deseja que sejam punidas exemplarmente e certamente isso acontecerá. Evidentemente, neste momento ainda só estão acusados. O que eu estava a dizer era, esta senhora estava a partir do princípio que era um juiz ou um magistrado que estava acusado e não estava preocupada. Pois eu acho que isto é que é um sinal de doença do país. Porque se o juiz estivesse acusado de ter sido corrupto, devíamos estar todos muito preocupados, tal como estamos quando há um político que nos governa se for acusado de corrupto. Nós não podemos pactuar com um país que tenha juízes corruptos, procuradores ou polícias, pessoas que governam o país, não pode ser. Portanto, o que eu estava a dizer era apenas para desfazer este equívoco e para dizer que me preocupou o facto da senhora viver com isto tranquilamente. Ora, nós começámos este discurso direto precisamente por abordar esta questão são vários os funcionários do Supremo que são acusados pelo Ministério Público de peculato e falsificação de documentos. Helena Fraga é um funcionário administrativo, mas o desânimo com a Justiça nesta altura é tão grande que acha que todos podem pagar por tabela, ou seja, todos os intervenientes, os advogados, os juízes, os funcionários, toda a gente pode... ainda que ficar mais descredibilizada? Repare, aqui a questão ganha relevo não por ser um funcionário, mas por ser um funcionário do Supremo Tribunal de Justiça, não é? E, na verdade, nenhum juiz se ter percebido de que esse funcionário, enfim, praticava determinados expedientes que lhe permitiram, alegadamente, prejudicar em 340 mil euros, segundo a peça que eu vi agora, o Estado. E, portanto, é esse o relevo dado. Eu gostaria de dizer, antes de mais, e já ouvimos 3 pessoas, que aqui foi dito pelos meus colegas, sobretudo pelo Dr. Ramos Soares, que não havia tanta crise quanto isso, e que quem falava em crise eram os políticos, e que a crise, enfim, que não era tão catastrófica, e portanto que esta visão que se estava a transmitir
e que, sobretudo, que os políticos estavam a transmitir não correspondia à verdade. Aquilo que nós vimos, e é este o palpitar de sociedade civil, daquelas pessoas que frequentam os tribunais, são situações como a que foi aqui referenciada pelo Sr. Vítor Silva, que propõe uma ação em 1991 e que, decorridos 18 anos, tem uma sentença transitada em julgado. 18 anos. Que tipo de justiça é que é esta? É contra isto que os cidadãos estão, é contra isto que os advogados estão, e julgo que também os magistrados e os funcionários judiciais não se conformarão com esta situação. E, portanto, não é uma questão de visão catastrófica, é uma questão de uma visão realista, é aquilo que todos os operadores sentem, podem dizê-lo em voz alta ou balbuciar essa realidade, mas, na verdade, todos nós sabemos que a morosidade tem prejudicado gravemente a generalidade dos cidadãos e também, sob o ponto de vista da economia, também tem tido uma enorme repercussão. Gostava também de dizer que, há pouco, o Dr. Ramos Soares falava que, enfim, em termos estatísticos, se via que havia uma baixa dependência. Não há outra maneira de é verdade que há. Agora, temos é que procurar as razões. Tem isso a ver com as alterações processuais que foram feitas, tem isso a ver com um maior empenho, uma maior dedicação, ou tem a ver com determinadas políticas que têm sido seguidas, que afastam os cidadãos dos tribunais, designadamente o encarecimento das custas judiciais. E, portanto, se houver menos processos nos tribunais, naturalmente há menos pendências. Repare, com a própria desjudicialização, ou seja, matérias que até agora estavam entregues ao tribunal têm saído sistematicamente dos tribunais, têm sido entregues aos julgados de paz, aos meios alternativos de resolução dos litígios. Enfim, agora recentemente os inventários parece que vão para os cartórios notariais e, portanto, repare, em bom rigor, a melhor maneira de combater a morosidade da justiça é retirar tudo dos tribunais. E aí podemos afirmar que não há morosidade. Também não haverá processos, mas não há morosidade. Mas mais à frente vamos abordar também essa questão da justiça que está presente agora também nos programas políticos das principais forças partidárias, eleições a 27 de setembro. Mas, Fernando Jorge, vou recuperar este caso do Supremo e também quero ouvir a sua opinião enquanto Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais. De que forma é que interpreta isto que se passou no Supremo? Houve uma falta de fiscalização interna? O que é que terá acontecido? Pois, isso não faço ideia, uma vez que eu não conheço o caso em concreto, não conheço, enfim, o processo, não conheço a forma, o que se passou com a investigação, o que é que foi apurado nessa investigação. Agora, o que eu acho é que aqui também, mais uma vez, é prova de que a justiça funcionou, e funcionou mesmo no Supremo Tribunal de Justiça, como é óbvio, devia e terá que funcionar. E o que houve foi uma pessoa, enfim, como infelizmente temos muitas pessoas neste país que violam a lei, e cometem crimes, e foi aquilo que aconteceu no Supremo. Quer dizer, o facto de ter acontecido no Supremo Tribunal de Justiça é preocupante. Naturalmente, como seria preocupante se acontecesse no Ministério, como acontece em vários ministérios, como acontece na PSP, que já tem acontecido, enfim, em instituições que, de facto, estas coisas não deviam de acontecer. Mas, se calhar, diríamos todos, não deviam de acontecer em lado nenhum. Acontecer no Supremo é lamentável, devo dizer, o Dr. Ramos Soares já referiu, não é um funcionário judicial, portanto, nós nem sabemos. Ou seja, fica a ideia que ainda é mais grave. É um funcionário administrativo que, aliás, prestou não só serviço no Supremo Tribunal de Justiça, ele esteve, e alguns dos crimes foram cometidos no Governo Regional dos Açores. Ele foi secretário do Ministro da República, exatamente. Portanto, foi também no âmbito do Ministro da República dos Açores que alguns desses crimes foram cometidos, ou pelo menos durante o tempo que esteve lá. E, portanto, enfim, há pessoas assim. Vamos ouvir a opinião de mais alguns telespectadores. Venâncio Ramos está em Almada, é o próximo. Olá, Venâncio, boa tarde. Boa tarde, Marco. Um cumprimento ao Marco e um cumprimento dos seus convidados. Um cumprimento especial para um dos seus convidados e um abraço. Eu devo dizer, antes de mais, que, e para esse seu convidado especial, que as pessoas não têm, quando são acusadas, é uma coisa, quando são culpadas é outra. Ser culpado político ou magistrado ou eu
é uma coisa, ser acusado é uma coisa totalmente diferente. Em relação à pergunta, o Estado da Justiça é mau, mas o Estado do país também é mau. Se compararmos a economia de Portugal, do país, com 2000, nós hoje estamos muito pior que estávamos em 2000. Estamos mesmo muito pior, estamos pior que estávamos em 2004 e em 2004 estávamos pior do que em 2000. Há 10 anos para cá que Portugal, em relação à Europa, anda para trás. Porque isto tem uma origem. A origem é nos políticos. A justiça não funciona porque no Parlamento se fazem leis, ou aliás é atrasada, no Parlamento se fazem leis precisamente para ela não funcionar. E quando surgem estas notícias mediáticas, isto não tem nada a ver com a justiça, tem a ver com a política. Surge porque os políticos que querem que surjam, ou porque a comunicação social querem que surjam. Por exemplo, ninguém diz, por exemplo, que um juiz tal condenou a Câmara tal a pagar 50 mil contos porque uma criança morreu num esgoto ou numa valeta. Isso ninguém diz, porque o que interessa não é a notícia. Agora, eu custa-me viver num país que anda louco. Toda a gente desconfia de toda a gente. Toda a gente é desonesta, menos eu. É a opinião das pessoas. A começar pelos políticos. Porque os políticos também defendem uma ética só para eles. Para alguns políticos só podem ir para determinados cargos pessoas que eles queiram. Porque qualquer arguido não pode ir para determinados cargos. Não, num Estado de Direito. Num Estado de Direito, toda a gente é inocente até ser condenada. Eu recuso viver num país em que se faça justiça popular. Isso é que se faz em Portugal e eu sou literalmente contra isso. Eu estive agora, por exemplo, uns dias na minha aldeia e devo dizer o seguinte. Eu gosto de falar de política, ou como o Marcos sabe, eu gosto de falar de política, embora de justiça eu conheço pouco. Os conhecimentos que eu tenho são empíricos. De economia, poder pronunciar sobre algumas coisas. E é uma tristeza, claro, toda a gente dizia que os políticos são corruptos, que os juízes são corruptos e coisas assim. É um discurso no qual eu me recuso a participar. Participo aqui para defender que, de facto, o Estado de Direito é prioritário, há que respeitar as instituições e, fora disso, não vale a pena viver. Por conseguinte, obrigado, um bom programa e boa tarde. Obrigado e um bom fim de semana para si. Agora, José Silva, de Odivelas. Ora, muito boa tarde. Olha, por acaso aqui o nosso... Bom dia, boa tarde para vocês e para todos que estão aí. E aqui o nosso amigo Inácio até disse umas coisas que eu também ia dizer. Mas isto... A justiça é muito complicada para quem a quer complicar. Portanto, porque interessa complicar a justiça. Porque aqueles senhores que fazem as leis, esses senhores interessa que isso seja tudo muito complicado. Porque, como o professor Medina Carreira disse, é realmente uma vez numa entrevista, que se a justiça fosse simples, até eles, muitos deles estavam dentro das grades. Portanto, e são eles mesmo que fazem de propósito que as leis sejam assim, para que seja tudo muito complicado. Isto é tudo muito simples de resolver. A saúde é... Diga-me só uma coisa. Sabe há quantos anos é que eu ouço falar que se vai acabar com as listas de espera na saúde? Há mais de 20 e tal anos que eu ouço. Portanto, e os políticos vêm sempre com este blá blá, com esta conversa da treta, com estes são os vendedores da banha da cobra, como se isto fosse muito complicado de acabar com os problemas num país como o nosso. Não é. Eles é que querem que isto seja mesmo complicado. Eles têm interesse em que as leis sejam altamente complicadas para que eles possam realmente nadar no seu mar em que eles fazem as coisas todas, para não serem apanhados. O doutor, o bastonar da Ordem dos Advogados, também põe muitas vezes a ferida o dedo na ferida. As pessoas é que não querem perceber. A justiça não funciona, só funciona para aqueles que não têm dinheiro. Aí funciona, aí vão-nos logo buscar a casa, penhoram-nos isto, fazem aquilo, fazem... A justiça para os ricos já não funciona, porque eles não os conseguem apanhar. Porquê? Veja só o que o Marinho Pinto disse, o doutor Marinho Pinto disse outro dia. É que quem defendia aqueles que não tinham dinheiro nem eram advogados, eram pessoas que estavam a estagiar. Ouça, ao fim de 30 anos, 30 e tal anos de democracia, esses senhores só agora é que chegaram a essa conclusão. Então isto não é de propositado, isto é ou não é feito de propósito.
Então os senhores foram preciso 30 anos. Mas que cabeça, que iluminados é que os senhores são afinal? Os senhores são é da mais mesquinhez, primeiro, do mais medíocre que há, que ao fim de 30 anos chegarem a conclusões. Então os senhores não sabem que para acabar com a justiça era muito simples. Era chamar 4 ou 5 pessoas que estão dentro dos problemas da justiça e dizer, meus amigos, o que é que os senhores querem fazer para acabar com os problemas da justiça? Olha, é isto assim, assim. E os senhores iam para a Assembleia da República e faziam as leis de acordo com aquilo que era necessário. Acha que os políticos, os decisores políticos não ouvem a opinião? Não ouvem, não, porque não lhes interessa. Porque não lhes interessa, interessa-lhes que seja complicado para que eles possam banhar-se no mar de corrupção, para que eles possam roubar à vontade, sem serem apanhados. Interessa isto. A culpa, diga-me uma coisa, a culpa é dos juízes? Não é. A culpa é das pessoas que trabalham na justiça? Não é. Porque eles não mandam nada. Quem é que gera o barco? Quem é que gera o barco? Não são os políticos, são eles que não lhes interessa que isto seja claro, como a água. São essas pessoas. E os portugueses, mais uma vez, agora em setembro, vão ser lavados pela comunicação social por aquilo que os seus querem. Ouçam o professor Medina Carreira, porque ele é que canta bem como é que as coisas são. E se as pessoas ouvirem aquelas pessoas que sabem dos problemas reais do país, então começam a pôr isto de parte e a pôr as coisas todas tintim por tintim. Porque é muito simples acabar com os problemas. Interessa que a justiça esteja mal, interessa que a educação esteja mal, interessa que a saúde esteja mal, e estes problemas da justiça, da educação, da economia, já ouço há 30 anos que estes senhores andam com o blá 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 blá, que se vão acabar com isto, que vai acabar com aquilo, que a justiça vai mudar, que agora quando eu entrar para o poder, é mentira, é tudo falso, são todos uns mentirosos de meia tigela, uns medíocres, desculpe, deixe-me só dizer isto, são uns medíocres, uns incompetentes e que fazem de propósito para que tudo ande no mar em que lhes interessa e que o Zé Povinho continua a alimentar toda esta gente que nada fazem para o progresso do país. Deixe-me só terminar. Olha, o Khalil Gibran dizia uma coisa muito engraçada. Sim, vocês gostam de estabelecer leis, mas gostais ainda mais de as violar. Muito obrigado. José, obrigado pela sua participação e um bom fim de semana. Temos também uma mensagem que foi enviada para discursodireto@tv.pt do Joaquim Guaparrão. Diz que não há justiça em Portugal e não havendo justiça não há democracia. Diz este nosso espectador, o povo português já percebeu que não existe justiça, tipo pelos casos escandalosos. Pergunto, onde estão os culpados? Já alguém foi condenado? Não, nem vêm a ser. É o estado da injustiça de não se acreditar na mesma. É uma vergonha. Vamos ouvir a opinião de mais um telespectador. Agora está em Lisboa o Pedro Ribeiro. Olá, Pedro. Pedro, boa tarde. Vou-lhe pedir para desligar o volume do seu televisor, por favor. Já está desligado. Muito bem. Seja bem-vindo, então. Boa tarde a si e aos seus convidados. Em primeiro lugar, quero começar por dizer o seguinte. Não é só os políticos que são corruptos em Portugal. E não vale a pena estarmos a tapar o sol com a peneira e a tirar todas as responsabilidades para cima da classe política. Não é. A corrupção existe na classe política, existe nos médicos, existe em todos os níveis de atividades. Em primeiro lugar, quer dizer, congratulo-me seriamente, se calhar os senhores juízes não vão gostar, mas congratulo-me sinceramente com o que a doutora Manuela Ferreira Leite ontem propôs em relação à progressão das carreiras dos juízes em função da qualidade e da quantidade de processos que analisem. Isso é extremamente importante porque temos juízes como que entram às tantas, outros que fazem isto, que fazem aquilo, que fazem aquilo outro, etc, etc. Depois subscrevo inteiramente o que o Marinho Pinto diz, que há justiça para pobres e justiça para ricos. Congratulo-me perfeitamente, porque isto é uma evidência. Quem tem dinheiro e quem consegue ir para os grandes escritórios de advogados, e se os senhores derem atenção aos grandes processos mediáticos que há neste país, aquilo circunscreve-se digamos que é uma cotada de meia dúzia de escritórios de advogados que, com todos os expedientes jurídicos que as leis permitem, conseguem atrasar os processos até que de facto sejam arquivados, que prescrevam, que gerem incidentes, recusa de juízes, etc, etc. Dizia Marinho Pinto ontem bem que provavelmente o caso
relativamente aos problemas da Casa Pia, só daqui a 4 ou 5 anos é que estarão resolvidos. Veja-se o que aconteceu com os casos da UGT, arquivados ao fim de não sei quantos anos. Como é que está o caso BPN? Ninguém sabe nada. Dias Loeiro não conhecia que tinham uma coisa lá em casa, os documentos escondidos que não sabia, que tinha perdido. E o que é que a polícia faz? O que é que a justiça faz? A justiça faz de facto muito pouco. Quando a justiça e os seus magistrados querem imputar a responsabilidade toda ao poder político, não é uma perspectiva correta e dizer que o povo está mal informado. O povo está mal informado porque vê uma pessoa cometer um crime, chegar ao tribunal e o juiz põe-o em liberdade imediatamente, só com termo de identidade e residência, e não acontece rigorosamente nada. Portanto, a justiça neste país está perfeitamente descambada. A Ordem dos Advogados tem tido um papel notável e este bastonário, quem o apoia, tem tido, e por isso é que há grandes resistências, e é só ver as grandes resistências que há nos grandes escritórios de advogados, o que acontece com o advogado Barreiros contra o Marinho Pinto, etc., queriam demitir, mas de facto não conseguiram nada, nem aquelas assembleias, aquelas coisas todas, são todos factos mediáticos, como nós vimos no prós e contras, e não sei o quê, e não sei o que mais, porque de facto não conseguem nada, e porque o Marinho Pinto estava a tocar nos grandes escritórios, nas grandes combinações que há. E os juízes, de facto, não têm poderes nenhuns e quando os têm, muitas vezes agem mal. Quer dizer, esta coisa estamos agora a discutir, há um desvio de um funcionário do Supremo, é uma coisa perfeitamente que é um flop da comunicação social, porque não é um caso relevante. Casos relevantes são outras coisas sérias. É o excelente trabalho que fez uma comissão para o BPN muito melhor que a Justiça, muito melhor que as investigações da polícia, e está tudo sem saber como é que as situações passam. E depois Marinho Pinto ainda diz uma coisa que de facto é para repetir. Porque é que todos os processos mediáticos estão na mão única e simplesmente do juiz Carlos Alexandre? Isto é perfeitamente uma coisa que não tem explicação. Deixa aqui uma questão, Pedro Ribeiro, agradeço a sua participação. Aliás, estes últimos telespectadores lançam aqui algumas questões interessantes que nós vamos continuar a debater daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já. Mais uma vez, boa tarde, está em discurso direto aqui na TV24, estamos a falar da Justiça, do Estado da Justiça em Portugal, uma matéria que volta a estar em discussão nesta altura que é pré-eleitoral e que se fala de justiça nos programas que os partidos vão apresentar nas eleições de 27 de setembro. Que soluções, respostas, de que forma podemos mudar a percepção que temos da justiça portuguesa? 21 044 11 45 ou discurso direto @tvi.pt. Aproveito para recordar os meus convidados em estúdio, Helena Fraga, da Ordem dos Advogados, também Ramos Soares, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, e Fernando Jorge, do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Fernando, começo esta segunda parte por recuperar há pouco uma ideia de um nosso telespectador. Interessa a alguém que a justiça em Portugal esteja mal? Interessa aos criminosos interessa certamente, não é? Aliás, uma das referências que foi feita no início deste programa, do ex-procurador-geral da República, o Dr. Cunha Rodrigues, dizia que o atraso da justiça interessa sempre a uma das partes, portanto, há sempre alguém que tira algum proveito das deficiências da justiça, seja do atraso, seja da sua incapacidade relativamente a algumas situações de investigação. Diz Cunha Rodrigues que a nossa justiça desfaz à noite o trabalho que é feito durante o dia. Pois, isso não comento, essa frase não comento, não sei muito bem o que é que eventualmente pretenderá dizer com isso, eu não li ainda o livro,
não faço ideia, mas apanhei uma frase dele e tomei nota de que dizia um pouco isto. A questão da incapacidade da justiça aproveita sempre uma parte, há sempre duas partes, em que uma interessa que o processo ande muito depressa e outra que interessa quanto mais tempo. Uma ação de despejo, por exemplo, dou-lhe um exemplo, certamente que o inquilino, quanto mais tempo demorar o processo, ainda bem, o senhorio, quanto mais rápido for, melhor. Por exemplo, enfim, isto é um exemplo normalíssimo. Agora, recuperando a sua pergunta, se interessava alguém, um telespectador há pouco dizia que parece interessar alguém que as coisas na justiça em Portugal não sejam resolvidas. Eu não quero acreditar, eu diria antes de uma forma diferente. Haverá alguém que não estará muito preocupado com as questões relativas à justiça. Isso tem sido, aliás, os nossos ouvintes parece que estão todos, ou na grande maioria, de acordo com o painel que está aqui hoje, que é a grande responsabilidade da classe política. Eu fui tomando nota e quase todos referiam esse aspecto de que a culpa é dos políticos. E eventualmente, os políticos não se preocuparão muito com a justiça. Não diria que estão diretamente interessados em que funcione mal, mas não se preocuparão muito. Agora, há algumas atitudes que, de facto, levantam da nossa parte, de quem trabalha nos tribunais, alguns motivos de suspeição relativamente a este tipo de atitude. Repare, as leis penais, as alterações às leis penais que foram postas em prática ultimamente são de tal forma impraticáveis, nomeadamente relativamente aos prazos, que ocasionaram situações que foram depois comentadas na comunicação social como sendo a responsabilidade dos magistrados, e que são os magistrados que põem os criminosos em liberdade, etc. Bem, o que os magistrados estavam a fazer era a cumprir a lei. A questão que se põe é esta: será que houve intenção do poder político em transportar o odioso para cima dos magistrados relativamente ao funcionamento da justiça? Essa lei e essas alterações à lei, nomeadamente na questão da prisão preventiva e de outro tipo de situações em que houve, de facto, uma limitação muito grande à sua aplicação, a verdade é que transportou para cima da magistratura, para cima de quem trabalha nos tribunais, o odioso da questão. Houve essa intenção? Bem, se não houve, parece. Ramos Soares, a ética na justiça começa na decisão política? Não, vamos lá ver, a ética, a justiça, depende, temos de saber, quando falamos em justiça, do que é que estamos a falar. Porque a justiça é uma função do Estado que tem diversas componentes. A primeira componente, que é a ferramenta e a matéria-prima de juízo, é a lei. O Fernando Jorge estava a dar um exemplo que é um bom exemplo. O legislador, com toda a legitimidade, porque o legislador é que tem que fazer a lei, e foi eleito para esse efeito, entendeu, por exemplo, nesta matéria das prisões preventivas, que devia restringir as possibilidades de prender preventivamente as pessoas. Está certo, no sentido de que foi uma opção política. O que não pode depois fazer é fingir que não tomou essa opção e não querer responder pelos efeitos negativos dela. Por exemplo, aquele senhor há pouco estava a falar que os juízes libertam. Quer dizer, parece que vivemos num país em que os juízes acordam mal dispostos e por capricho dizem, bom, hoje não prendo ninguém. E no dia seguinte, porque lhes correu bem o dia anterior, dizem, hoje vou prender toda a gente. Quer dizer, eu penso que o cidadão que pensa nas coisas com normalidade sabe que não é assim. Dou-lhe um exemplo. No caso daquele cidadão que entrou numa esquadra da polícia aos tiros e depois foi ao juiz e o juiz libertou. E os jornais todos dizem o juiz é louco e libertou um criminoso. O juiz libertou porque o Ministério Público não requereu a prisão preventiva. Foi uma das alterações da lei, foi que o juiz deixou de poder aplicar a prisão preventiva quando o Ministério Público não requer. Eu não sei se o juiz teria aplicado ou não, caso o Ministério Público requeresse. Mas eu gostava de ter visto isto tratado com um pouco de verdade. Pelo menos não passar a ideia de que o juiz era um tonto, que achou que é perfeitamente normal andar aos tiros e que, portanto, como estava virado para não prender, não prendeu. Quer dizer, temos que partir do princípio, a menos se me disser que se parte do princípio que é tudo doido e que o país é formado por gente maluca, bom, então assim, podemos discutir nesse registro. Mas se queremos discutir num registro de normalidade, havemos de concluir que neste tipo de casos as pessoas não atuam por capricho. A questão, por exemplo, da morosidade. Eu não disse que não há crise na justiça. O que eu disse, para mim é óbvio, é que não nos podemos esquecer de quem governa. Quer dizer, o cidadão deve exigir que o juiz seja competente e todos os agentes que trabalham na justiça sejam competentes. Mas não se pode esquecer que alguém, acima de todos nós, está a governar o país há 35 anos. E alguém acredita que a justiça não conseguiu ser resolvido o problema em 35 anos porque os juízes, procuradores, advogados, funcionários judiciais não querem, não deixam. Quer dizer, se for isso, então, governos de maioria absoluta, para que é que lá estão? A questão da morosidade, por exemplo, que a doutora falou e bem, e que, por exemplo, o nosso ouvinte, o Sr. Vítor Silva, falou no início. Evidentemente que é o problema mais sério da justiça, mas eu vou-lhe dar um exemplo para perceber. Os juízes não querem governar, nem os procuradores, nem os advogados, mas gostam de ser ouvidos, porque acham que têm opinião sobre as soluções. O caso da ação executiva.
foi aprovada, e aqui veja que nem sequer é uma crítica ao partido A ou B, foi aprovada pelos partidos todos, e o Partido Socialista e o PSD, toda a gente aprovou uma nova lei da ação executiva, que é apenas a lei que regula a forma como, se eu tenho um crédito, alguém não me pagou 10 mil euros, eu tenho que ir exigir com uma penhora para cobrar essa dívida. O resultado dessa brilhante solução legislativa foi termos 500 mil processos pendentes no país que não andam. Na altura, houve muita gente que disse essa solução é má. Naturalmente, os políticos que governam responsabilizam-se por ela. Naturalmente, depois também era importante que depois, na altura do Estado... Os políticos não têm conhecimento suficiente da justiça para tomar decisões? Eu não acho que seja por maldade que tomam más decisões. Não acredito nisso. Não entro nesse discurso de que há uns bons de um lado e outros maus. Na verdade, o que eu vejo é que às vezes há pouco conhecimento e pouca capacidade de ouvir quem trabalha no terreno e quem tem soluções, porque há uma certa desconfiança. Este discurso, bem, se os representantes dos juízes falam, isso é corporativismo. Falam os representantes dos procuradores, isso é corporativismo. Bom, com este discurso assim, se desconfiamos de das pessoas que trabalham no sistema, evidentemente, as propostas... Mas agora, quero deixar isto claro, não são os juízes, nem os procuradores, nem os funcionários, nem os advogados que governam o país, nem querem governar. Naturalmente, o que depois não esperam é que as soluções, quando produzem efeitos perversos, sejam assumidas. O caso da reforma penal, não sei se sabe, o Ministério da Justiça pagou, com o dinheiro de todos os portugueses, a um Observatório Permanente de Justiça para fazer o acompanhamento dos efeitos da legislação. O primeiro relatório divulgado em 2008 não era muito favorável. Os outros dois estão na gaveta, à espera que passem as eleições. Acha isto normal? Eu não acho. Se o Estado produz legislação e nomeia uma entidade a quem paga bem para fiscalizar e ver qual é o resultado daquilo, quando a entidade produz a informação, tem de a divulgar. Claro, isto é não querer assumir a responsabilidade do que se faz. E, portanto, é muito mais fácil deixar passar o discurso de que a culpa é dos advogados, é dos juízes, é dos procuradores, é de todos. Lá está. Menos dos governantes. Isso não faz sentido. Helena Fraga, o seu colega Marinho Pinto já o tinha afirmado. Marcos Mendes recuperou essa ideia agora na Universidade de Verão do PST. Há mesmo uma justiça para pobres e outra para ricos? Isso é evidente. Isso, julgo que não há aqui ninguém nesta mesa que possa contestar. Basta atentar no facto que quem tem dinheiro pode escolher um advogado e quem não tem dinheiro é-lhe nomeado um advogado, mas não o pode escolher. Houve já essa modalidade no âmbito do sistema de acesso ao direito da nomeação de patrono escolhido. Hoje em dia, a pessoa que precisa do auxílio de um advogado e que não tem condições económicas para pagar os honorários desse advogado, é-lhe realmente nomeado um advogado, mas não o pode escolher. Portanto, logo aí, digamos que essa liberdade de escolha não existe. Depois, como sabe, os critérios para que seja concedida, digamos que o benefício do apoio judiciário, o não pagamento de custas, também são muito apertados e, portanto, favorecem uma pequena parte da população. O aumento das custas judiciais, ao qual de resto já fiz até referência, é um grande entrave a que as pessoas carenciadas possam naturalmente recorrer ao tribunal. E por isso é que eu disse há pouco que o cidadão cada vez se afasta mais da justiça e espero que não caia na tentação de um dia destes, o que representava um retrocesso muito grande, de começar a fazer justiça pelas suas próprias mãos. Gostava também, em relação ao que aqui foi dito, de dizer o seguinte. Eu concordo que, efetivamente, os políticos têm aqui uma grande responsabilidade, mas não podemos também sacudir, digamos assim, toda a responsabilidade para as costas, digamos assim, dos políticos. Porque, na verdade, falava há pouco na situação do juiz que não mandou prender porque não foi promovido e, portanto, era a própria lei que não permitia ao juiz a aplicação da prisão preventiva, portanto, decorria de uma opção da política criminal, mas não podemos deixar de falar, por exemplo, nos muitos arguidos que são libertados porque são excedidos os prazos de prisão preventiva e, portanto, a Justiça não produziu, digamos assim, uma sentença, um despacho no prazo que o legislador lhe deu. Portanto, isto para dizer que há aqui que sacar responsabilidades a várias entidades. É certo que os políticos são responsáveis, porventura são até os mais responsáveis, mas isso não pode retirar também a responsabilidade
dos próprios magistrados e, sobretudo, do Conselho Superior da Magistratura, que tem que fazer uma avaliação daquilo que está mal, definir critérios de avaliação dos juízes, premiar aqueles que produzem em qualidade, mas também em quantidade, porque produzir em qualidade é algo que pode ser simples. Porque se eu tiver um ano para fazer uma sentença, garanto-lhe que a sentença vai ser brilhante. Mas se eu tiver que produzir 100 sentenças, seguramente... Haver um limite, então? Não, tem que haver, digamos que, uma conjugação dos dois fatores. Um juiz, repare, os juízes dizem na brincadeira, pelo menos alguns que eu conheço, falam nas 10 sentenças que eles têm que apresentar muitas vezes para serem avaliados e escolhem as 10 sentenças, as 10 melhores sentenças que produziram numa determinada altura e são avaliados assim. Não, mas não estou a dizer que seja. Disse que é avaliado assim. Sim, não é só, mas digamos que é um fator determinante. Não é. É um fator determinante. Vamos agora ouvir a opinião. Penso que era importante deixe-me só concluir, era então, muito importante, se queremos combater a morosidade, haver qualidade de sentenças, sim senhor, mas haver também uma produção rápida desses despachos, ainda que fossem menos fundamentados. Vamos ouvir a opinião de mais alguns espectadores da TV24. O próximo é o José Azevedo, ele está em Santarém. José? Boa tarde. Olá, boa tarde, bem-vindo. Olha, eu ia ser muito breve, pegando nas palavras de alguns dos vossos convidados e de alguns ouvintes que falaram, os telespectadores que falaram para aí, eu digo o seguinte, eu infelizmente, fiz parte de um processo que tive um advogado que gratuitamente me assistiu. E depois, para pagar as custas do processo, tive que recorrer a uma outra pessoa amiga que fez o favor de pagar. Com 54 anos de idade, também fiz parte, infelizmente, e agora digo infelizmente, de uma coisa a que nós hoje nos gloriamos do dito 24 para 25 de Abril, para endireitar estas coisas que agora se passam. Que os políticos têm toda a culpa nisto, têm sim. Quando não, nós começamos por ver isto. Quando se aproxima a data das eleições, vem a justiça para a boca dos políticos. E quando se aproxima a data das eleições, em que há políticos que são julgados e condenados e voltam-se a candidatar, e voltam a ganhar as câmaras, o que é que lhes acontece? Nada. No dia em que os senhores advogados, e aqui o bastonário da Ordem dos Advogados tem toda a razão, no dia em que os senhores advogados deixarem de vomitar tantas leis cá para fora que os próprios juízes e advogados não conseguem digerir, talvez este país vá ao mesmo sítio. Já houve 2 homens neste país que mudaram isto. E a gente esquece que o nosso povo reage muitas vezes pela força. Tivemos uma reação no 24 de Abril, antes tivemos outra reação do povo e não tarda nada, vai haver outra. E se não tivéssemos na CE já tinha existido. Infelizmente, não vamos deitar as culpas à justiça, porque a justiça tem que estar mal, porque os políticos querem que ela esteja mal. Quando não, nós olhamos àqueles que foram condenados e que continuam a ser políticos. Não é os juízes, não é os advogados, não é quem trabalha nos tribunais. É quem quer continuar a dividir para reinar. Isto foi uma palavra muito usada após o 25 de Abril. E hoje, 30 anos depois, vê-se a mesma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Desejo-lhe também um bom fim de semana. Agora, Hélder Ferreira está em Oeiras, é o próximo telespectador da TV24. Hélder, boa tarde. Olá, boa tarde. Sua opinião. Em primeiro lugar, os parabéns ao vosso programa, pela possibilidade que dão da população a intervir. Em segundo lugar, eu gostaria de ser muito rápido. Primeiro, julgo que a classe política não é isenta nos problemas, concretamente neste caso concreto, que a justiça portuguesa atravessa. Mas gostaria aqui de falar de apenas três casos. 2 deles são pessoais e um outro é
do conhecimento da opinião pública. O primeiro caso tem a ver com o reaver de uma propriedade de família, o qual foi apresentada em tribunal, a posse de um documento oficial de compra em asta pública datado de 1887 ou 88, agora não preciso, entre outras provas, e o juiz decidiu em favor da outra parte. Parte essa, que é uma família com influência política e económica a nível nacional e local. Segundo o caso, pertenção ao direito de compra em tribunal de uma propriedade rural, e as provas apresentadas foram as seguintes: ser arrendatário da propriedade em causa, confinar com a mesma a poente, a norte e a nascente, ter como uma das testemunhas um notário da zona em que a propriedade existe, e mesmo assim o juiz decide em favor da parte contrária. Parte essa que é uma sociedade bastante forte de construções de civil. Eu gostaria também de deixar já agora uma outra, quando se fala na justiça para pobres e ricos, eu lanço aqui assim uma interrogação. Como é que se combate como é que um grupo de cidadãos ou um cidadão isolado combate com um defensor oficioso ou com um advogado contratado, gente deste tipo, do tipo das sociedades de construções e outros que têm advogados à avença, que portanto tanto lhes faz que o processo decorra durante 1 ano ou durante 15 anos. Gostaria também, só para o último, de saber qual a opinião dos 3 técnicos de justiça, profissionais de justiça aí presentes, sobre aquele casal que já é um caso deprimente, aquele casal que está à porta da Procuradoria-Geral da República há talvez 15 anos. Isto é vergonha, não é para a justiça portuguesa, é a vergonha de todos nós. Muito obrigado, felicidades ao programa e força com ele. Obrigado por ter estado connosco nesta tarde de sexta-feira. Agora Duarte Silva, está no Monte Estoril. Duarte, boa tarde. Boa tarde, Marcos, como está? Viva, bem-vindo. Obrigado, boa tarde também para os seus digníssimos convidados. Bom, Marcos, eu gostaria de começar por absolvições, condenações e interrogações. Absolvições. Absolve todos os seus doutores juízes porque eles simplesmente se limitam a cumprir a lei. Absolve todos os funcionários judiciais porque trabalham em peças de instalações e não têm meios de trabalho para fazer aquilo que devem. Absolve também os seus advogados, incluindo o Dr. Marinho Pinto, porque, enfim, a missão deles é salvaguardar, portanto, digamos, a liberdade dos seus clientes. E as minhas interrogações vão para a senhora diretora do DCIAP e para o seu Procurador-Geral da República, em que eu não acredito. Sobre a justiça na pequena e média criminalidade, ela funciona. Ela realmente funciona. E ninguém diz nada. E funciona porquê? Porque os políticos têm a sua dignidade e não desceram ao nível da releco como eles dizem, não é? Portanto, eles nisso não se metem. Há um caso que eu gostaria de falar, já sei que o Marcos não vai deixar, que era sobre o caso de Camarates. O caso de Camarates, eu falei com o Dr. engenheiro Adelina Mar da Costa, meses antes dele falecer. Eu falei neste programa da SIC Notícias e foi imediatamente cortado o pico. Portanto, se algum tribunal me quiser ouvir sobre as declarações, uma vez que ele já está falecido, eu posso prestar essas declarações sobre aquilo que ele me disse. Portanto, o assassinato não foi para o Dr. Sá Cardeiro e seus acompanhantes, incluindo o seu comandante Vasconcelos, que era meu amigo pessoal. Foi para o Sr. Engenheiro Adelina Mar da Costa. Sobre o caso Freeport, perdoe-me ao Marco, eu vou ter que falar nele. O caso Freeport é muito estranho. A polícia inglesa enviou 8 pessoas que estavam suspeitas, em que o principal suspeito era o primeiro-ministro, o Sr. Sócrates. Há 7 arguidos. Eu soube agora que o Sr. Sócrates não vai ser constituído arguido e isto a mim causa uma certa estranheza. Claro que o Marcos vai dizer que não foi acusado pela justiça portuguesa. Não, mas neste caso, os outros 7 arguidos foram apontados pela justiça inglesa e foram constituídos arguidos pela justiça portuguesa. Este é um caso muito estranho em que depois de ser tentado a prescrição,
só podia acabar isto. E vai aparecer um bibi qualquer que vai arcar com as culpas todas, eu sabia que isto não ia dar nada, e que vai acabar tudo como antes, ou seja, manter o rumo, seguir em frente, e Portugal continua na mesma, cada vez pior, enquanto este governo se mantiver em funções. É tudo, Marcos. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde e bom fim de semana também para si. 21 044 1145 ou discurso direto @tv.pt. Foi isso que fez o José Conde, que nos está a ver no arquipélago dos Açores, em Ponta Delgada, para saber o estado da justiça em Portugal. Diz o José Conde, basta vermos quem está nas prisões superlotadas do país. Os ricos não estão lá. Por que será? É a questão que deixa aqui no ar. Irmínia Barros conta a história que há 4 anos que os pais têm um processo para resolver por falta de pagamento de uma renda. Um caso simples porque existe um contrato de arrendamento válido. Em Baião, todos os anos, diz Irmínia, temos uma juíza ou um juiz estagiário, isso também é mau. O processo deu entrada em 2006, veio um inspetor de Lisboa fazer o inquérito, mas até hoje não sabemos nada. Ramos Soares, esse também é um problema? Os juízes que passam ou que só durante um certo período é que trabalham naquela comarca? É um problema, até porque há estudos que dizem que a fixação de um juiz num determinado tribunal acima de um certo período, 3 anos, que é um fator de aumento de produtividade, por razões óbvias. Um juiz que chega e que demora 3, 4 meses a conhecer os processos, depois, 5 ou 6 meses depois vai-se embora. Não é um juiz estagiário, é um juiz em início de carreira. A lei aí precisava de ser melhorada, porque é um problema essencialmente de gestão. Os juízes, naturalmente, têm que começar nos tribunais mais pequenos, e é aí que se começa a carreira. Talvez devessem ficar mais tempo, se fosse possível. Essa questão da bate numa outra que, eventualmente, posso não ter a oportunidade de dizer, e queria dizer lá agora, que tem a ver com a avaliação dos juízes e uma certa ideia de que anda tudo em rega-bof e de que ninguém é avaliado e de que o Conselho Superior da Magistratura está de portas fechadas e não trabalha. Eu fui vogal do Conselho Superior da Magistratura durante 3 anos, portanto quero aqui invocar esta experiência para demonstrar que, de alguma maneira, sei do que falo. Eu não nego que há juízes com más práticas e que há juízes que trabalham menos do que aquilo que seria eventualmente razoável, sobretudo se houvesse um instrumento que dissesse o que é de esperar que cada juiz faça todos os anos. A chamada contingentação não existe. Não nego isso, e os juízes são os primeiros interessados em que as pessoas que são vítimas de más práticas, que eles reportem ao Conselho Superior da Magistratura. Agora quero dar aqui 2 ou 3 factos que são verdadeiros e que demonstram que esta ideia de que anda tudo em roda livre não é verdadeira. O Conselho Superior da Magistratura faz a avaliação de todos os juízes 3 em 3 anos. É avaliada a qualidade de trabalho, a quantidade. Agora, evidentemente, num tribunal, por exemplo, no Tribunal de Santa Cruz tem 11 mil processos e 3 juízes. Acha que o Conselho pode ir puxar as orelhas ao juiz porque não fez a sentença no mês? Evidentemente não pode. 11 mil processos para 3 juízes. Dou-lhe outro caso. Foram afastados da carreira na sequência das tais inspeções que não funcionam, inspeções que verificaram o trabalho do juiz e disseram: este trabalho é insuficiente. Nós consideramos, nós, Inspeção, Conselho Superior da Magistratura, damos um medíocre a este juiz. E isto tem um processo disciplinar. Foram afastados nos últimos 6 anos 9 juízes. Conhece alguma profissão desta natureza, com este grau de responsabilidade, em que exista um órgão que tenha a capacidade de afastar por estas razões? Eu não estou a dizer que está tudo perfeito. Seria o mesmo que dizer, também há uma certa ideia, eu não partilho dela, até porque conheço casos que o desmentem, porque a Ordem dos Advogados não pune os advogados são todos isto e aquilo. Isso também não é verdade. Quer dizer, as profissões têm os seus órgãos que atuam disciplinarmente, o que depois não vão é para a televisão. Corremos com mais um juiz, ou mandámos um advogado para casa. Quer dizer, isso não se faz. Agora, se houvesse alguma atenção das pessoas aos relatórios que são publicados, era fácil de ver que existe fiscalização e que existe avaliação dos funcionários. Nós não somos os professores que a população anda toda a discutir se devem ou não ser avaliados. Os juízes são avaliados de 3 em 3 anos. Eu sou juiz, já fui avaliado 6 vezes ao longo da minha carreira, está a ver. O inspetor a esmiuçar o meu trabalho todo, a secretaria a dar-lhe, não é os tais 10 sentenças que eu achava que tinha feito bem feitas, que resultam nessa avaliação. Se me disser assim, a doutora, bom, mas a avaliação não é perfeita porque há casos que eu conheço em que o juiz se calhar não é tão bom e o inspetor disse que era. Evidentemente pode haver. Não negamos isso agora. Não podemos deixar passar a ideia, e isso bate também naquela questão da produtividade e da avaliação da produtividade e por objetivos. Quer dizer, eu aqui, como sou representante de uma associação com natureza sindical, mais confortável é dizer, venha essa avaliação por objetivos, porque
depois os juízes, mesmo que para cumprir um determinado objetivo, para ter um vencido. Já vou lançar essa questão daqui a pouco. Helena Fraga, um caso recente de pedofilia nos Açores foi julgado no espaço de 1 ano, o caso Casa Pia já dura há 6. A subjetividade na justiça é algo que não tem solução? Enquanto o legislador não a tornar mais objetiva, claro que não. Aliás, esse é um dos grandes problemas que afeta os tribunais. É a própria legislação ser mal feita, mal redigida, com muitos conceitos por preencher, com conceitos indeterminados, esgrimindo ou dando a possibilidade de serem esgrimidos 1001 argumentos, exatamente porque o legislador não utiliza uma terminologia indiscutível. E, portanto, isso permite que haja, sob o ponto de vista do advogado, diversas interpretações, sob o ponto de vista do próprio aplicador da lei. Isso cria o ruído que Cunha Rodrigues falava. Exatamente, cria esse ruído e cria a diversidade na própria jurisprudência, o que é mau, aquilo que há pouco um telespectador dizia-te que há 2 casos iguais e 2 sentenças diferentes. Porquê é que há, enfim, os casos podiam também não ser iguais, mas a verdade é que há casos muito, muito semelhantes em que as soluções jurídicas deveriam ser as mesmas e não são. E aí há tal subjetividade. Mas essa subjetividade, para além de que a interpretação é sempre subjetiva, naturalmente que neste caso em concreto, e sobretudo nos últimos anos, em que se tem legislado muito e muito mal, isso tem agravado esta problemática e os juízes perdem muito mais tempo, seguramente, a ler e a tentar interpretar o que é que está escrito na lei, e os advogados também perdem muitíssimo tempo a perceber o que é que está escrito na lei. Qual é a lei que está em vigor? E repare, e quando finalmente percebem o que está escrito na lei, a lei já foi revogada e já veio outra em sua substituição. Ou seja, quando a poeira assenta, vêm novas leis. Isso é algo que é dramático nos tribunais. Os funcionários de Justiça, julgo que têm o mesmo problema, estudam os códigos processuais e, enfim, quando há formação, quando finalmente adquiriram a competência para aplicar as leis processuais, a lei processual mudou. E, portanto, é preciso que o legislador, também sob esse ponto de vista, enfim, eu não tenho batido só nos políticos e sinto-me naturalmente particularmente à vontade para falar nisso, que o legislador legisle com outro brilho. Aliás, o Presidente da República já chamou a atenção para isso. Julgo que para férias levou um jeep de projetos e de legislação. E, portanto, isto não pode ser, não é? Porque nós não podemos ter a 1 de setembro ou a 10 de setembro, quando os tribunais arrancam e quando realmente deviam os juízes despachar os processos, os advogados propor as ações, estar 1 mês ou 2 a estudar a legislação que, entretanto... Fernando Jorge, é mesmo assim? Quando os funcionários já estudaram a lição, muda tudo a seguir? E quando estudaram por sua conta é risco, porque a formação não existe. Porque depois devia de haver a formação, a que, aliás, o Estado está obrigado, inclusivamente neste último regulamento das custas judiciais, falava lá na obrigatoriedade da formação, e ela não foi feita. Mas nas custas judiciais, por exemplo, é de facto um exemplo recente, onde estamos neste momento a aplicar 3 códigos das custas judiciais. 2 códigos e o regulamento agora, que estão em vigor. E, portanto, isso traduz, de facto, uma grande dificuldade de funcionamento. Mas deixe-me aqui recuperar um aspecto que pôs há pouco do processo Casa Pia, que tem a ver com a questão da morosidade, que eu acho que também é paradigmático esse exemplo. É que o processo Casa Pia tem um tribunal exclusivo apenas para aquele processo. Esse dos Açores não tinha, de certeza. Esse juiz tinha mais processos e no resto do país os juízes têm outros processos. Não têm só um processo. O caso Casa Pia tem um tribunal completo com o coletivo de juízes, o procurador e uma equipa de funcionários. E até há pouco tempo, não sei se ainda tinha instalações próprias, ou no Monsanto ou no Tribunal Militar de Santa Clara. Bem, era apenas aquele tribunal, apenas com aquele processo a julgar o processo. Portanto, aqui não há, obviamente, nenhuma suspeição relativamente ao atraso ou ao laxismo, digamos, dos agentes da Justiça. Agora, porquê é que este processo, com um tribunal exclusivo a funcionar apenas com esse processo, já dura há 5 anos ou 6, já não sei, há 6 anos, e se calhar vai aos 10, ou talvez mais. Porquê? Porquê? É porque o juiz não despacha o processo e quer despachar outros? Não, só tem aquele. Só tem aquele processo, só trabalha. Os julgamentos são feitos regularmente, quase todos os dias, eram feitas as sessões de julgamentos. Não, é porque, de facto, a legislação aqui permite que haja uma intervenção até dos próprios advogados, em termos de mecanismos que são acionados, incidentes de suspeição e outros tipos de incidentes, que são óbvios que, se eu fosse réu, exigiria que o meu advogado fizesse exatamente isso. Agora, a lei não pode permitir que, de facto, um processo se arraste por este tempo. E o processo de Casa Pia julgo que é paradigmático.
André Marques escreveu para discursodireto@tv.pt, diz ele que deixa aqui uma correção para o Ramos Soares, aqui na questão do caso do juiz que deixou o arguido em liberdade após este ter disparado vários tiros na esquadra da PSP em Portimão. O Ministério Público requereu prisão preventiva, foi de facto o juiz que o deixou em liberdade. Lembrar aqui no discurso direto que as leis aprovadas na Assembleia da República são feitas pelos grandes escritórios de advogados. É esta a expressão usada pelo André Marques. discursodireto@tv.pt ou pelo telefone, já sabe, 21 044 11 45. Em Penafiel está o Abílio Abreu. Olá, Abílio. Muito boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Para mim, a justiça funciona mal. Não vou dizer que a culpa seja dos juízes, dos políticos ou de quem quer que seja, só que na prática não funciona. E não funcionando, cria uma espécie de escravatura das pessoas, das vítimas. Vou citar um caso concreto, que é o caso do Banco Comercial Português, Milênio BCP. Em 2000, o banco cometeu uma burla gigantesca. Burla essa que foi constatada por o Ministério Público, foi constatada pela CMVM, foi constatada pelo Banco de Portugal. O que é que acontece? Hoje as vítimas, algumas delas, estão internadas porque estão psicologicamente desgastadas, porque o banco, neste caso o Banco Comercial Português, dilapidou o património das vítimas. As vítimas querem recorrer à justiça, pedem documentos ao banco e o banco está obrigado a dá-los e não os dá. As pessoas estão sem dinheiro, estão sem documentação para se poderem defender e não conseguem. Isto é uma autêntica escravatura. Entretanto, os ex-presidentes Filipe Pinhal, Jardim Gonçalves, Paulo Teixeira Pinto enunciam o bom nome como sendo o património mais valioso das pessoas. E de facto é. Só que o banco, em colaboração com o Banco de Portugal, põe estas pessoas na lista negra. Repara, alguns na altura eram jovens estudantes. Hoje querem comprar uma casa, querem fazer um crédito e não podem. As vítimas são as prejudicadas. Isto já lá vão mais de 10 anos. Que é que eu conto? 10 anos, 9 anos. Veio no outro dia, no Jornal Notícias, uma notícia de um indivíduo em Santo Tirso que está à porta do banco a reclamar 640 mil euros que lhe faltaram. Já anda há 10 anos, segundo ele diz, em tribunal e não resolve o problema. O homem, naturalmente, que vive 10 anos, representa, se ele tem 56, representa quase 20% da vida útil do homem. E o que é que acontece? Ele está ali em sofrimento. O banco agora alega que os documentos são falsos. Alguém acredita numa coisa dessas? Se os documentos são falsos, o banco é que os falsificou. O homem não ia protestar, não ia para tribunal falsificando-se os documentos. É isto o estado da justiça que nós temos. E quem diz o caso do BCP, diz o BPN e o BPP. Que as pessoas, os responsáveis, que eu saiba, ainda ninguém se preocupou em salvaguardar o património dessas pessoas, que é ilícito. E as vítimas hoje passam fome. Ninguém liga nada à CMVM, que entrou num processo de mediação em que constatou, através do processo 3 de 2008, as irregularidades que a CMVM, que o banco cometeu. No entanto, o banco manda as cartas para convocar para a mediação, por intermédio da CMVM, rebatendo tudo que a CMVM detectou de ilegalidades. Isto assim não pode ser. Há uma escravatura oculta, uma escravatura silenciada. Muito obrigado, Abílio. Obrigado pela sua opinião neste discurso direto. Agora, Gonçalo Breiner está em Cascais. Olá, Gonçalo. Boa tarde. Muito boa tarde e deixe-me cumprimentá-lo primeiro a si e a todos os participantes no seu programa e dar-lhes parabéns, porque parece-me que é a primeira vez que eu vejo em televisão discutir-se um programa acerca da justiça, onde me parece que logo à partida se coloca a tónica da justiça onde eu acho que ela tem que estar colocada, que é a justiça não é composta pelos senhores magistrados e pelos senhores funcionários que funcionam como entidades autónomas ou em autogestão e que dão origem a todo este estado de coisas negativas que se lhe apontam. A justiça é o fruto, efetivamente, da atividade do sistema político que temos e dos vários governos que, efetivamente, por ela têm passado.
E se me permite, eu apontava-lhe muito rapidamente algumas causas, quanto a mim, contribuem para este mal-estar da Justiça. A primeira de todas, já aí várias vezes referida, e que tem a ver com o chamado frenesi, aquilo que se pode chamar o frenesi da atividade legislativa. De facto, parece-me que não há governo que governe que não venha com um novo Código Penal e um novo Código de Processo Penal, e isto também se aplica às regras do processo civil. Eu gostaria, aliás, se alguém conseguisse fazer as contas ao número de códigos que já tivemos depois de 25 de Abril, Códigos Penais e Processos Penais e de Processo Civil, nós, magistrados, já não nos atrevemos a comprar um código, porque sabemos que ele, na próxima legislatura, obviamente, será alterado e, portanto, não vale a pena ter um código alterado. Esse, quanto a mim, é um dos principais problemas da nossa Justiça. Não se pode trabalhar com esta catadupa de leis que nós temos, por um lado, e, por outro lado, leis que, além do mais, não têm aquela qualidade que deveriam ter e que, muitas vezes, suscitam diversos problemas no que respeita à sua interpretação, o que é também um fator de atraso dos próprios tribunais. Gonçalo Braga, agradeço a sua opinião. Muito obrigado. Desejo-lhe um bom fim de semana. Agora peço ao Miguel Oliveira, ele está em Inglaterra, uma opinião muito sucinta. Eu sei que estou a pedir-lhe muito, Miguel, mas já estamos sem tempo. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Primeiro queria cumprimentar todos aí no estúdio e todos os telespectadores. E para mim, muito basicamente, a justiça portuguesa não funciona por um simples facto. Ninguém é responsabilizado. É o senhor doutor juiz, é o governo, mas o governo tem uma cara, tem um... Mas qual governo? O primeiro-ministro, o ministro da Justiça, o promoveu as leis. Não sei muito bem, acho que ninguém é responsabilizado, fica tudo assim na núbia. Eu tenho uma pequena história acerca da morosidade, que eu acho que é um dos principais problemas da justiça. Da morosidade, e muitas vezes a morosidade não é boa só para os réus. Eu conheço um bocado a justiça, pelo outro lado, passei 10 anos nas cadeias, comecei como um jovem delinquente, consumi drogas, fui parar à cadeia, tive 5 anos, saí com o perdão de 99, voltei a delinquir, voltei à cadeia de Coimbra, mais 6 anos, que eu tive que cumprir, saí, graças a Deus agora restabeleci-me, estou em Inglaterra há 3 anos, está a correr bem a minha vida, está a correr lindamente, eu larguei os consumos, larguei tudo, estou porreiraço, tenho o meu trabalho, tenho a minha casa, tenho a minha vida toda organizada, e agora lembraram-se que eu ainda estava a dever 1 ano à cadeia, portanto o perdão que eu saí em 99, que é um processo de 94, agora intimam-me para eu ir cumprir 1 ano e 11 meses de cadeia. E eu pergunto onde é que está a justiça. Eu passei 10 anos, nesse país ninguém fez nada por mim. Deram-me um pontapé na rua ao fim de 10 anos com 100 euros no bolso. Agora que eu me levantei ao fim de 3 anos, querem que eu vá lá mais 11 meses fazer o quê? Miguel, obrigado por ter partilhado a sua história connosco. Estamos mesmo já na reta final e peço realmente uma resposta também breve aos meus convidados, e sei que não é fácil. Vamos olhar rapidamente então para as propostas de PS e PST. O PS diz que é essencial reduzir a demora dos processos e propõe a redução e eliminação dos custos judiciais. O PST fala então na avaliação dos juízes e na remuneração por objetivos. Ramos Soares, comece por si. Vamos ver, eu não vou comparar os programas, porque isso é política eleitoral pura e os juízes não se metem nisso. Eu falo apenas de questões... Mas os juízes também votam a 27 de setembro. Evidentemente, mas o meu voto é secreto e eu, quando voto, tenho esse direito de votar e também tenho direito de ninguém saber em quem é que eu voto, por acaso até é o caso. Ninguém sabe nunca onde é que eu voto, nem ninguém tem nada com isso. Portanto, o que eu quero dizer é que isso é política, os juízes não comentam os programas políticos. Mas sobre o tema, porque é um tema que recorrentemente se põe da avaliação por objetivos, eu queria dizer o seguinte. O senhor, se tiver um problema de um contrato de promessa, um despejo, um contrato, qualquer coisa, o que o senhor quer que o juiz faça é que decida bem. E se eu lhe perguntar se prefere que o juiz demore 6 meses a decidir bem, com o senhor ter a garantia de que o juiz decidiu, porque há casos complicados que não se decidem em 15 dias, ou se prefere que o juiz, para ter atingido determinado patamar remuneratório, decida em 15 dias, eu sei que a sua resposta é bom, eu quero que ele decida o caso bem. Então é contra o prazo limite? A questão é, do ponto de vista puramente socioprofissional, se quiser pôr as coisas assim, até posso dizer, bom, seria mais confortável, provavelmente seria um fator para ganharem os juízes mais dinheiro, mas eu não estou nessa posição. A minha posição é esta. A justiça deve ser célere e deve ter qualidade. E a remuneração do juiz deve estar pré-determinada na lei, ser adequada às funções, e deve haver fatores de diferenciação, porque nós somos favoráveis a premiar o mérito. Não acreditamos, é nesse sistema. Foi experimentado em Espanha com péssimos resultados, e inclusivamente em Espanha o Tribunal Constitucional já questionou a constitucionalidade dessa solução, na medida em que introduzir uma variável na remuneração do juiz em função da produtividade,
que ainda por cima é avaliada por um órgão de natureza política, o Tribunal Constitucional tem estado a questionar se isso não é violador da independência. Jorge, muito rapidamente, a sua reação também a estas ideias que agora estão em discussão. Esta dos juízes de serem pagos por objetivos, acho que, eu até quase que acho que é uma ofensa, quer dizer, eu acho que os juízes devem despachar e despacham com certeza e cumprem o seu dever, independentemente de serem ou não premiados por isso. A questão do vencimento dos juízes é uma questão que deve ser analisada, mas fora deste contexto. Portanto, acho que ligar os prémios monetários à capacidade ou à qualidade do despacho, eu acho que até, enfim, eventualmente será até ofensivo. E a relação direta entre a demora dos processos e os custos judiciais? Não tem a ver, não acho que haja uma relação direta. Não estou a dizer que é uma relação direta, estou a dizer que o PS propõe a eliminação, quando o processo torna-se moroso. Não tenho essa ideia, eu com o devido respeito não li o programa ainda em pormenor, mas não tenho a ideia que haja eliminação de custos diretos, que haja uma revisão do regulamento das custas, isso sim, que haja uma nova revisão. Agora tem que haver sempre custos judiciais, naturalmente, que o atual regulamento de custas, eventualmente, tem alguns valores que estão sobrevalorizados e são desajustados daquilo que deve ser a realidade. E que haja uma revisão desses custos, acho muito bem. Acho que deve ser feita essa revisão. E o que é que uma advogada pensa destas propostas? Olha, eu o que penso é, por um lado, congratulo-me que o Partido Socialista apresente como proposta a revisão do regulamento das custas judiciais. A Ordem dos Advogados foi muito desfavorável a este regulamento das custas judiciais. Entende que é um grande entrave ao recurso à Justiça e aos tribunais e, portanto, naturalmente que vê essa promessa ou esse objetivo do Partido Socialista com bons olhos. Custa-me a acreditar é que foi esse mesmo Partido Socialista que aprovou o regulamento das custas e que entrou em vigor, salvo erro, agora em maio. Um dos vários. Mas eu estou a falar deste último, porque sabe, foi este último que agravou as custas judiciais. E, portanto, vejo essa proposta com muita. E quanto à avaliação dos juízes? Em relação à avaliação dos juízes, independentemente de ser através da remuneração ou de outra compensação qualquer, nomeadamente em termos só de avaliação, eu considero importante e até mobilizador para o próprio juiz a existência desses objetivos. Aliás, parece-me que seria considerar os juízes pouco sérios fazer o exercício de que o juiz vai decidir rapidamente para receber mais. Eu acho que o juiz vai continuar a decidir bem, contudo vai ser, porventura, um pouco mais rápido. E julgo que é isso que se pretende com a avaliação e com a fixação de objetivos. Helena Fraga, da Ordem dos Advogados, também Ramos Soares, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, e Fernando Jorge, do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Muito obrigado por terem estado aqui connosco. De segunda a sexta, a partir das 13, o discurso direto é o Tribunal dos Telespectadores aqui na TV24. Hoje ficamos por aqui. Já a seguir, a jornalista Rita Rodrigues vai atualizar as notícias. Eu regresso segunda às 3. Até lá, tenham um ótimo fim de semana. De dia, elas são gestoras, advogadas ou mães de família. À noite, são acompanhantes de luxo. Não considero todo que seja uma atividade menos digna que outra qualquer. É tão digna quanto aquela que eu faço no meu emprego dito oficial, digamos assim. Em Portugal, a mais velha profissão do mundo sobrevive à crise. É uma prestação de serviços que é paga. Mas será que elas sobrevivem a uma vida dupla? É complicado gerir duas vidas paralelas. A parte que mais me custa é não poder dizer